Hoje vamos falar sobre o Covid-19, popularmente chamado de coronavírus. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados em 1937. O Covid-19 é um vírus de uma família de vírus que causam infecções respiratórias no mundo inteiro. Essa família foi identificada em 1937, porém só em 1965 é que eles passaram a ser chamados de coronavírus. Esse nome se deve ao perfil microscópico do vírus que parecia com uma coroa. Uma nova cepa do coronavírus, causando os sintomas semelhantes à pneumonia, foi identificado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, marcando o início da disseminação do vírus em todo o mundo. Para que saibamos um pouco mais sobre esse patógeno que está causando tanto pânico na população mundial, levando aí a fechamento dos estabelecimentos e reclusão da população em suas casas, nós precisamos entender um pouco mais o que é um vírus e o que é o Covid-19. Os vírus, eles são diferentes das bactérias. As bactérias são seres vivos unicelulares procariotas. Elas possuem uma vida individual, apesar de formarem colônias no meio onde elas estão. Já os vírus, eles não possuem vida. Eles são formados apenas por um material genético envolto por uma estrutura proteica. No caso do Covid-19, esse material genético é um RNA. E além do envoltório proteico, esse vírus ele possui um envelope composto por glicoproteínas e algumas dessas estruturas glicoproteicas facilitam a entrada desse vírus nas células hospedeiras, tornando a infecção mais fácil. A transmissão desse vírus acontece principalmente de maneira direta, onde o vírus é transmitido a partir de gotículas de secreções que podem chegar até a outra pessoa. Quando nós tossimos ou expectoramos e não colocamos nenhuma barreira na frente das nossas vias respiratórias, como boca e nariz, nós podemos lançar no ar pequenas gotículas de secreção, tanto nasal quanto oral, e nessas gotículas podem ter partículas virais que podem infectar diretamente outras pessoas. Esse também é um dos motivos pelo qual, quando você vai tossir ou expectorar, você não deve colocar diretamente a sua mão na frente, porque você contamina a sua mão e depois disso você vai colocar a sua mão em maçanetas, em corrimãos, tocar em outras pessoas, e aí você favorece ainda mais a contaminação. Por isso a recomendação de que você utilize o antebraço, principalmente ali na região do cotovelo, para quando você for tossir ou expectorar, essa região é que fica contaminada, porque a gente não sai por aí colocando o cotovelo ou essa região do cotovelo em maçanetas, portas, corrimãos. E para evitar esse tipo de contaminação, é que nós precisamos ter muito cuidado com a higienização das nossas mãos e a higienização de superfícies que podem ser tocadas por pessoas que estejam infectadas. Eu vejo muito nas mídias e nas redes sociais as pessoas falando em utilização do álcool em gel e lavar as mãos. Tudo bem, você deve lavar as mãos sempre que possível e quando não for possível você utiliza o álcool em gel para fazer asepsia. Porém, as superfícies que são tocadas por outras pessoas, elas não precisam necessariamente serem higienizadas com álcool gel. Você pode utilizar o álcool 70 ou uma solução de hipoclorito de sódio a 1%, que é a famosa água sanitária, além de outros desinfetantes. Diante dessas duas possibilidades de contágio, tanto direto quanto indireto, é que nós devemos tomar muito cuidado, evitar locais com aglomeração de pessoas, cobrir a boca sempre que for tossir ou expectorar, não compartilhar objetos pessoais, permanecer sempre em ambientes bem arejados e redobrar os cuidados com a higiene pessoal, principalmente quanto à lavagem das mãos. O fato da reclusão em nossas casas está ligado mais a uma não piora do quadro que nós temos de infectados no país do que uma maior disseminação da doença. Porque muitos de nós vamos ter contatos com esses vírus, ou com esse vírus, e não vamos apresentar nenhuma piora no nosso quadro clínico.
E esse é o principal perigo, pois nós contaminados, sem apresentar os sinais clínicos da doença, podemos contaminar outras pessoas mais suscetíveis. E essas pessoas sim podem ter uma piora no quadro clínico. Os sintomas causados pelo Covid-19 são sintomas muito parecidos com uma gripe forte, principalmente febre e tosse. Os casos mais graves da infecção no trato respiratório pode parecer com pneumonia, levando aí a quadros onde você não consegue respirar direito. A doença causada pelo coronavírus, ela é muito parecida com a gripe suína que nós tivemos em 2009. A diferença é que em 2009 as redes sociais não eram tão utilizadas quanto estão sendo utilizadas hoje, principalmente para disseminar notícias falsas. Por isso nós temos que ter muito cuidado com qualquer coisa que você recebe nas redes sociais ou nas mídias digitais. A Fiocruz, que é uma instituição pública e estratégica de saúde, reconhecida pela sociedade brasileira e ligada diretamente ao Ministério da Saúde, colocou em seu site uma seção exclusiva para falar do coronavírus e tudo o que você precisa saber. Eu vou deixar o link para essa seção aqui embaixo nas descrições desse vídeo. Nesse link você vai encontrar informações de fontes confiáveis sobre tudo o que está acontecendo do coronavírus.